Perfeito, Carla. Vamos trazer outro assunto relacionado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aí na tela. Bolsonaro citou relógio de Lula e pede para que o Supremo arquive inquérito das joias. Essa é do Matheus Coutinho. Ele fala que a defesa do ex-presidente pediu hoje ao Supremo que seja arquivado o inquérito que apura desvio de dinheiro de joias e outros itens de luxos recebidos enquanto ele ocupava a presidência. A defesa, os advogados citam o relógio Piaget, recebido por Lula em seu primeiro mandato em 2005. Segundo os advogados, casos de presentes recebidos por outros presidentes da República nunca foram investigados na esfera penal. Eles negam conduta ilegal. Dizem que não há qualquer ilicitude na conduta do ex-presidente. O pedido vai ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Bolsonaro diz que ele não pode ser punido por um eventual equívoco do órgão. O caso foi enviado para a primeira instância. Caso o pedido de arquivar a investigação seja negado, defensores pedem para que a Procuradoria-Geral da República não atue mais no caso, que ele seja enviado para a primeira instância. Dizem que o processo deve ser julgado na Justiça Federal em Guarulhos, onde foi iniciada a investigação em primeira instância após o jornal Folha de São Paulo revelar que a comitiva do então ministro Bento Albuquerque tentou entrar no país sem declarar joias dadas pela Arábia Saudita a Bolsonaro. A defesa está tentando aí fazer o papel dela, né, Sakamoto? Defesa está tentando dar nó em pingo d'água, o Diego. Está tentando, na verdade, mais até apelar, né, para tática. E o PT, né, que é a velha tática que o bolsonarismo gosta de usar, né? Tática Serginho Malandro, e o PT, né? E que tá no meio disso toda hora. Não importa o que, soltam aí o PT. Por que que isso aqui não cola nesse caso, né? E a gente cansou de falar. Os advogados sabem disso, Jair Bolsonaro sabe disso, mas está tentando usar a tática que é possível. O que que acontece? Essa questão de receber presente sempre foi uma questão que causou problema e teve polêmica, né? Lá atrás, em 2002, teve um decreto do Fernando Henrique, o 4344, que tentava regulamentar essa questão. Depois teve mudança aqui, mudança ali, blá, 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 até que, para evitar a dubiedade da onde e de como os presentes seriam utilizados, apropriados, não apropriados, né? O Tribunal de Contas da União, ele publicou o acórdão 2255 em 2016. Segura esse ano, 2016, né? Que define que todos os presentes recebidos pelos chefes do executivo brasileiro, presidentes, portanto, devem ser incorporados ao acervo presidencial. As únicas exceções são objetos de caráter personalíssimo, e aí define o que que é. Caráter personalíssimo é um relógio cravejado de diamantes? Não. É uma caneta mais cara do que o seu carro, meu caro internata? Não. Né? O que que é? É roupa, algumas roupas, é claro, alguns perfumes, comida, sabe, um salame, uma gorgonzola, né, que receba na viagem, né? Uma cerveja, né? Alguma coisa assim, né, que seja de útil personalíssimo, que pode, que vai ser consumo imediato, que não vai ter nenhum, não é de nenhum valor muito alto. Ou seja, tá claro desde 2016 que não pode. De que antes havia toda essa dica, não pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A partir de 2016, não pode. 2016, quem era o presidente? Parte do ano, Dilma, sofre impeachment, depois disso, Temer. Então, o que acontece é que você vai pegar isso, ou seja, esse acórdão vale para o presidente Jair Bolsonaro. Não adianta ele ficar voltando no passado, voltando ao Lula, voltando ao Collor, voltando, sei lá, qualquer um que veio antes. Né? O acórdão deixa claro, a partir de 2016, esse é o entendimento da República. E Bolsonaro, mesmo com o entendimento embaixo do braço, mesmo com assessores que falavam naquelas quebras de sigilo, estão lá, os assessores deixando claro de que havia percepção de que estavam fazendo coisa errada. E mesmo fazendo coisa errada, Bolsonaro surrupiou joias que haviam sido doadas por governos autoritários do Oriente Médio, né? Até porque o pessoal fala de ditadores de estimação, mas a esquerda e a direita têm, é uma maravilha, né? Então o que acontece? Pega joias dadas por ditaduras monárquicas do Oriente Médio, chega para o Brasil, era para ser brasileiro, desaparece, entra como contrabando, né, no avião, como se fosse, sei lá, como se fosse chocolate, né? Entra, né, como contrabando e depois vai para os Estados Unidos, vai para a Flórida,
né? Você vai pegar o pai do Mauro Cid, condecorado general Mauro Lorena Cid, né? Que tinha um carguinho lá indicado pelo Jair, lá em Miami, ele usava o cargo dele para ficar procurando lugar para vender joia. Né? Outras pessoas também, né? Advogados do Bolsonaro também envolvidos nessa história lá pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? A grande questão, e é esse que é o difícil que o Bolsonaro está com dificuldade de explicar aqui, a regra era clara no momento que ele era presidente. Mesmo assim, ele atropela a regra e tenta fazer um cascalho. A Polícia Federal, só para terminar, agora tenta entender se esse dinheiro que foi obtido através da venda ilegal dessas joias que pertenciam ao patrimônio público brasileiro, se elas foram usadas para manutenção de Bolsonaro enquanto ele estava muqueado naquela casa do empresário, né, que é da matéria anterior, né, perto da Disney. Porque se foi utilizado, você tem uma conexão de dois inquéritos da Polícia Federal, o inquérito desse surrupiamento de joias e o inquérito dos atos golpistas, né? Por quê? Porque aí Bolsonaro, que fugiu para o exterior para se ver livre de acusações de relação com o golpismo, evitar ser preso e criar um álibi para o 8 de janeiro de 2023, ele estava sendo mantido com o dinheiro de joias surrupiadas pelo governo brasileiro, do Exato. governo brasileiro. Vamos falar agora sobre o presidente Lula, sobre Posso Elon só fazer um Musk. comentário Ah, rapidinho, claro, vai Pedro? lá, Carla, desculpa. Não, desculpa, é bem rápido mesmo, porque aí o Sakamoto colocou essa dificuldade da defesa, né, de pedir isso e justamente explicando por quê, mas aí tem um outro pedido que você coloca aí, que é quase como uma segunda tentativa, já sabendo que não vai dar certo, que é tentar levar o caso para a primeira instância, né? Então, tentar tirar o caso das mãos do Alexandre de Moraes. Uma questão que a defesa já tem feito muito e não tem conseguido. Enfim, só para reafirmar que também na estratégia deles, eles continuam insistindo em tentar tirar o caso das mãos do Moraes. É Só verdade. isso.